Senhoras e senhores, temos a grata satisfação em receber o consultor e mentor empresarial Irã Lima. Ele é empreendedor por paixão há 15 anos. O empresário Irã Lima é administrador e ajuda donos de micro e pequenas empresas a alavancarem seus resultados por meio de consultoria e também formação business coach, e já atendeu a mais de 100 empresas individualmente, em grupo, por todo o Brasil e outros países como Angola, França. Alinha ferramentas de gestão e performance para empreendedores e predadores de seu mercado, que entrega nesse momento o senhor Irã Lima. Bom dia, boa tarde. Então, estavam falando ali fora que talvez inverteram, né, a ordem das falas, mas não tem grande estar participando desse momento. São 31 anos não é qualquer instituição, é uma instituição onde passa tudo que acontece no nosso estado, onde é fundamental para toda a máquina que é evento, e mais difícil do que, né, palestrar depois desse tempo, né, já que falaram do tempo e tudo mais, é fazer vocês esquecerem que todos que passaram antes falaram do cofre. Já fui apresentado, né? Já fui apresentado. Acho que hoje minha grande missão é a construção de uma comunidade de donos de micro e pequeno papel social que presta dentro do ambiente que está. E, graças a Deus, a gente tem conseguido atingir resultados muito positivos em relação ao que a gente tem feito. Temos trabalhado aí já quase 10 anos nessa brincadeira de falar com pessoas que ajudam pessoas. E é o mesmo caso aqui. Eu estou falando hoje com pessoas que ajudam pessoas que são fundamentais para a nossa sociedade. Então, mais uma vez, vai falar sobre gestão de tempo. Gestão de tempo assim, não sei se alguém aqui já viu uma palestra minha, já participou de algum treinamento, mas a gente tem simplesmente as ferramentas que estão muito bem aqui, que sem as pessoas a engrenagem não gira. Sem as pessoas, as coisas não acontecem. Sem essa conexão de vocês, tudo isso, que lógico, eu vou entregar algumas ferramentas, mas o grosso mesmo, é você, é a sua atitude, é a tua mentalidade, é aquilo que você vai fazer com aquilo que você ouvir aqui hoje. Mas você que prestar atenção, é isso que eu uso, já não é de hoje. Vou apresentar aqui alguns slides que são do meu uso. Eu sei que não estou falando para todo mundo, mas aquele que me ouvir vai conseguir sair daqui aplicando alguma coisa. E essa é a nossa grande promessa para agora, 12 e 15. Prometo, mais uma vez, serei breve, mas a gente vai conseguir aqui entregar bastante coisa. Independente se vai conseguir ou não, por que a gente está passando? Essa que é a verdade. O tempo está passando. E quando a gente não fala de gestão de tempo, quando a gente não cuida da nossa gestão de tempo, a gente vira a agenda de outras pessoas. A gente vira a agenda da pessoa que manda mensagem na hora que ela quer, porque é a agenda dela, é o tempo dela. A gente vira... Então, ela vem, né, falar com a gente. A gente vira a agenda de rede social. Está muito fácil a gente ter várias interrupções hoje. Acontece demais. Para um momento de concentração, demora de 5 a 8 minutos para a gente voltar àquele estado inicial que a gente estava. Então, toda vez que eu estou fazendo uma atividade concentrado, a gente chama de estado de flow, concentrado, e eu paro, na pior das hipóteses, se eu parar 10 vezes, eu já perdi 50 minutos do meu dia. Na pior das hipóteses. Parei, olhei Instagram, rede social qualquer, já perdi 50 minutos do meu dia. Então, é por isso que a gente precisa falar sobre gestão de tempo. É por isso que a gente precisa falar sobre... Vou olhando aqui, tá? Sobre gestão de tempo, porque a gente está vivendo um tempo cada vez mais acelerado. E, ao mesmo tempo, a gente foi colocado contra a parede para que a gente pudesse olhar para esse tempo. Não é só passar, acordar, né, a corrida dos ratos, como todo mundo fala, acordar, comer, trabalhar, dormir e etc. Ou eu nasço, só isso. A vida não é só isso. E a gente foi colocado contra a parede a enxergar isso de uma forma... abrupta. Simplesmente colocaram na nossa frente e a gente não teve como fugir disso, que foi a pandemia. Passamos aí um bom tempo refletindo tudo aquilo que a gente estava vivendo, perdendo pessoas queridas, pessoas próximas, vendo coisas acontecerem no mundo inteiro e a gente sem poder fazer nada. O que a gente realmente faz no mundo, que não é o que a gente está fazendo agora,
mas é a marca que a gente imprime nele. Não é a nossa função, não é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, mas é a conexão que a gente faz através do que a gente faz. É isso que mais importa. É isso que mais importa. Os resultados que o tribunal, que vocês juntos construíram, ele é muito mais importante do que o que vocês fizeram para construir. Parece assim, desconexo, mas é o resultado que a gente vê. É do resultado que a gente fala. É o resultado que sai no jornal, por exemplo. Não é? Então, é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. E é por isso que a gente precisa falar sobre gestão de tempo. Porque senão, no final do dia, parece que a gente não fez absolutamente nada. A gente não conseguiu, de forma alguma, entender que a gente fez alguma coisa de verdade para aquele dia. Só apaguei fogo, só corri para lá e para cá, só fiz isso, só fiz aquilo, só falei com pessoas, só cumpri minha missão, e no final do dia eu acho que eu não fiz absolutamente nada. Sério, tu já teve essa sensação? É muito comum, quando a gente não tem o controle do que a gente está fazendo, quando a gente não tem clareza sobre o que a gente está fazendo, a gente simplesmente faz isso. A gente vai passando dia após dia, sem um mínimo de conhecimento daquilo que a gente faz, da clareza. A gente começa a ver resultados. Quando a gente não tem clareza, quando a gente não anda na frente daquilo que está acontecendo, a gente depende de duas coisas, do tempo e da sorte. Do tempo e da sorte. Então, cara, será que eu estou construindo, a história que eu estou construindo é uma história na minha vida, a foto vai ser boa? E aí a gente fica se perguntando em alguns momentos, o que será que eu estou fazendo em gestão de tempo? Para a gente não se sentir um bobo da corte, um malabarista. E a gente tem algumas coisas, fica tranquilo, se não der certo a gente vai embora. Então assim, a gente tem algumas... Oi? Pode ser. Então a gente tem a nossa gestão do tempo, as ferramentas em si, a gente precisa falar sobre algumas coisas. A primeira verdade que nós temos sobre isso é que faz coisa que a coisa que você está fazendo é extremamente importante. Não é porque ela está lá na sua lista de tarefas que ela está produzindo, ela está contribuindo com o final, com o resultado final. E a gente é campeão de fazer isso. A gente tem N coisas para fazer. E aí chega no dia, ele senta a cadeira, aí vem uma pessoa, pede uma coisa, vem outra pessoa, pede outra coisa, vem outra coisa, e a gente não é a mesma coisa que produzir. Fazer coisas, cumprir tarefas, não é a mesma coisa que produzir. A segunda coisa que a gente precisa saber, verdade sobre isso, nunca acabam. E aí tem muita gente que vem para frente e fala, olha, você tem que cumprir para que todas as tarefas sejam cumpridas. Cara, isso não é senhor do tempo. A gente organiza ele, a gente usa ele da melhor forma possível, mas a gente não é senhor do tempo. Não é a gente que determina quando ele para, quando ele vai. O homem mais rico ao homem mais pobre, entre aspas, falando dessa terra, ele tem o mesmo ativo. O mesmo ativo de tempo. A mesma quantidade de tempo, a mesma quantidade de horas. A mesma, sem tirar nem pôr. É como que a gente usa o tempo que faz essa diferença. A terceira verdade é que, como eu falei, ou você constrói de alguém, ou você constrói a sua agenda, ou você será a agenda de alguém, tá? A quarta verdade que eu trouxe para vocês é que velocidade. Por isso que eu falei lá no início sobre clareza. Correr não significa que você vai ganhar. E nesse jogo aqui de vida, seja reconhecido por mais coisas, que viva mais coisas e experiências. Então não é bem isso, não é mais importante do que a direção. Saber o que fazer é muito mais importante, muito mais adequado do que você correr atrás do que tem que ser feito. A própria... Ok? Então, a quinta verdade é que exceção não é regra. Exceção não é regra. Precisamos organizar meu dia. Está com cara de chuva. Pode ser que chova. Ou tem aquela pessoa que não vive de verdade todo o frisson. Todo mundo conhece alguém assim, né? Que sentindo no meu coração. Eu estou sentindo no meu coração. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de sair na rua para morrer. Pode morrer. Só que assim, você há de convir comigo que exceção não é regra. O que pode acontecer com você, o que pode ser daquele projeto, o que pode ser daquela... Então, a gente não pode tratar a exceção como regra.
A gente não pode tratar coisas que podem acontecer. Eu não vou fazer isso porque pode ser que dê errado. Ah, eu não vou fazer aquilo porque pode ser que alguém brigue comigo. Ah, eu não vou fazer isso porque pode ser que eu esteja fugindo da minha função. E tantas outras coisas que a gente pensa sobre isso, né? E a última verdade, ele não está legal comigo esse slide. Mulher principalmente, tá? E não é uma discriminação, não. Mulher bate no peito e diz, eu consigo, homem não. É ou não é? Ah, não, deixa ele é homem, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Talvez seja verdade, né, conselheiro? Né, presidente? Talvez seja verdade, um pouquinho assim, né? Nosso, que a gente só realmente saiba... Oi? Mas, de fato e de direito, gente, a grande verdade é que a nossa mente ela não foi programada para fazer voar direito e nem andar direito. Anda toda assim, ó. Sabe essa história? Porque é justamente isso que acontece. Quando a gente coloca na nossa mente que a gente é multitarefa, uma frente do computador, eu estou, a outra com o WhatsApp, tudo com o meu trabalho, com a minha tarefa, e eu acho que eu estou dando função para tudo que está acontecendo. Eu acho que eu estou dando conta de tudo que está acontecendo. Ah, mas eu uso essa música para trabalhar. Ah, não gostei dessa, eu vou lá e troco. Ah, não gostei dessa, vou lá e passo. Eu também trabalho com música. A minha mente ela funciona muito melhor à noite. Eu não consigo trabalhar igual. Por quê? Porque eu canto. Olha aí, está se entregando, ó. Está se entregando, ó. Viu? Não é só comigo. Por quê? Porque eu canto. Eu canto. E se eu gostar do clipe, eu mudo a aba. Para ver a parte que eu gosto. É só eu que faço isso? Não é. Então, ser multitarefa é uma das piores mentiras que a gente acredita. Ah, a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Bom, no fim do dia, fica essa sensação de que eu nunca fiz nada. E eu já vivi, gente, o Irã está falando agora porque eu me sinto muito à vontade de falar de gestão de tempo, porque eu uso isso diariamente, diuturnamente. Eu me sinto muito à vontade, apesar de dar treinamento, porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu vivi uma época onde eu tinha 2 empresas, uma franquia e outra uma construtora, onde eu não tinha tanto capital para cuidar com pessoas competentes, então eu tive que aprender desde planilha, eu tive que aprender sobre planilha de engenharia até a conserto de máquina de eletroeletrônica. Quantos choques eu não levei? Porque eu achava que dentro. Faltou 2 funcionários, você vai para dentro de manhã, de tarde, de noite. E por aí vai. É a realidade da pequena empresa. Não precisa ser assim. Hoje, entre 5 e meia, ia para a feira, comprava fruta, ajeitava a empresa para abrir, ia embora, abria a empresa 10 horas, ia lá para dentro, cortar fruta, fazia isso o dia inteiro. O dia inteiro. De tarde, eu estava lá, sentava com mestre de obra, engenheiro, uma atividade e outra, eu ia lá. Eu não tinha um pingo de gestão, nem comigo, nem com as pessoas. Quantos eventos de família eu não perdi por causa dessa brincadeira? Porque eu não sabia cuidar do meu dia, né? De estar aqui atendendo o cliente, olhando no olho do cliente e pensando na outra tarefa que eu preciso executar, nunca vivendo no momento presente. Eu aprendi por meio, lógico, de estudo, fui atrás, saber, não fazia sentido aquilo que eu vivia, e eu fui atrás de entender um pouco mais. Mas se fosse isso há 8 anos atrás, se fosse hoje, eu estaria muito mais lascado do que estava naquele momento. A vida está muito mais acelerada. Tudo que eu faço está online. Tudo que eu faço está online. Tive dificuldade para baixar porque está tudo online. Tudo. E a gente tricotava. Quando a gente saía à porta, acabava esse tricô. Acabava esse tititi, esse disse-me-disse, essa fofoquinha, e até a comunicação entre amigos. Participa da vida do outro quase que 24 horas, enquanto a gente está acordado, a gente está participando um da vida do outro. Então a vida está muito mais acelerada. O gráfico de Pareto. O que é o Pareto? É o 20% da sua vida que vai gerar 80% do seu resultado. Não dá para a gente falar sobre tudo de gestão de tempo. Não dá. Não dá para a gente esgotar esse assunto. Mas esses 20% aqui é o que realmente vai fazer diferença na vida de vocês. Que fez diferença na minha vida. Que faz diferença no dia a dia de quem aplica. Então, ter uma melhor produtividade, uma melhor gestão de tempo. O que a gente precisa?
O que a gente precisa para que a gente possa ter melhores resultados naquilo que a gente... Que o resultado não foi do presidente, o resultado não foi das pessoas que passaram antes daqui, dos que estão aposentando, foi de todos. Foi de todos. Então a gente precisa também saber disso. E a gente tem 4 grandes áreas na nossa vida que a gente precisa ter clareza, que é o primeiro ponto da produtividade. A gente precisa ter clareza, primeiro, na nossa vida pessoal. Alguém sabe? Na nossa vida social. São 4 grandes áreas que a gente precisa, primeiro, olhar para dentro. Não tem nada a ver com o que eu faço, tem tudo a ver com o que você faz. Quem você é a expressão do que você faz. E aí a gente não pensa sobre isso. Por quê? Porque a gente vive na corrida dos ratos. Acorda, come, dorme, faz as necessidades especiais, trabalha, dorme de novo, no final do mês paga a conta, e a gente vive desse jeito. A gente vive desse jeito. Então, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? É a pergunta mais importante se você quer ter uma produtividade maior. Por quê? Porque eu começo a me policiar sobre tudo que eu estou fazendo. Sobre o que eu quero para a minha vida social, familiar, O que eu quero? Eu começo a determinar, peraí, isso que eu vou fazer, usa mais. É essencial. E aí a gente traz para dentro da nossa vida aqui, sabe? Passar tempo no correção, a gente fica mais próximo dentro da vida da pessoa, mais capacidade a gente acha que tem de apontar o dedo para o outro. E aí a gente fica nessa, e alguém, sabe aquelas pessoas que acordam e não, né, passa por cima até da pessoa que está lá embaixo, ganha um bom dia e ele entrega um coice, mais ou menos assim. Isso que essa pessoa me entregou, isso vai me ajudar em relação ao que eu quero para a minha vida, como eu quero ao final do seu tempo aqui dentro. Né? Tem alguns exemplos que a gente viu aqui hoje. Alguns exemplos que a gente viu de histórias que aconteceram por que você quer ao final do seu tempo aqui dentro. O que você quer ao final do seu tempo aqui dentro. A mesma coisa, o que você quer para a sua saúde. O que você quer para a sua saúde. E aí a gente toma várias decisões, desde a Coca-Cola que a gente toma, ao hambúrguer do final de semana, que contribuem ou não para a minha saúde que eu quero no final, para o rendimento que eu quero no final. Eu quero trabalhar mais, eu quero produzir, que afasta ou não. Se a gente não tiver clareza sobre o que está acontecendo, a gente se sente igual a Alice no País das Maravilhas. Para qual caminho eu vou? Para qual caminho eu vou? E o gato devolve a pergunta. Para onde você quer ir? E ela diz, sabe o seu destino? Você vai virar agenda e destino de outras pessoas. E eu não estou falando de ser líder, ser chefe, ou ser construindo, mesmo no time dos outros. Cumprindo a agenda dos outros. Mesmo cumprindo a agenda do todo. A agenda do todo. Esse quebra-cabeça de TCE. Chegamos aqui, ele vai montar de qualquer jeito. A pergunta que eu faço, e repito, a impressão, a peça que você está deixando, a clareza é sobre isso. E o segundo ponto é a mentalidade. Principalmente nesse momento, a gente está vivendo uma transição, mas estamos abolindo o papel da nossa vida e transformando tudo em digital, em ferramentas tecnológicas, inserindo tecnologia na nossa vida. Mas assim eu descer a escada e levar um papel. É só uma assinatura, para quê? Por que eu não posso ir lá na sala? E um tanto de outras coisas que a gente fica brigando porque não quer evoluir. A gente fica brigando porque a gente não quer fazer parte do processo que está acontecendo. A gente fica brigando até com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente já expressou para o mundo a nossa insatisfação da mudança, então a gente precisa evoluir. A nossa mentalidade precisa andar junto com aquilo que a gente está vivendo. E hoje, a gente está cada vez mais tecnológico, queira você ou não. Aceitando você ou não. Fazendo você uso disso ou não. E só tem 2 caminhos, ou eu entro nele. A gente tinha uma tese que a tecnologia, ela mudava de 5 em 5 anos. Já foi atualizada para 2 em 2 anos, conselheira. A de processamento e decisão está muito mais acelerada, muito mais rápida. A capacidade de dar retorno à sociedade sobre
tudo que vocês fazem aqui, vocês ou qualquer outro órgão tenha evoluído. É porque está todo mundo sabendo o que está acontecendo na palma da mão. Então não adianta eu fingir que eu não tenho essa necessidade de evoluir. Porque a sociedade cobra, sim ou não? A sociedade cobra. Estávamos falando lá embaixo e está cada vez mais ávida por conhecimento, por necessidade. É essa a vida que a gente está vivendo. Sabe? Para o bem ou para o mal, está tudo na ponta dos dedos. Está tudo na palma da mão. Está um clique de distância. Então, eu não quero evoluir. Ou você entra no processo, ou você vai ser engolido por ele. E aí eu trouxe uma frase, né? Se você pensa que pode, ou que não pode, ou pensa que não pode, de qualquer forma você vai estar certo. E aí eu trago para uma questão de escolha. É uma escolha. Se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você também está certo. Só que em um dos dois casos, você vai atrapalhar o processo e você vai atrapalhar os outros. E até a sua vida. Tá? Terceiro ponto, energia. Energia. A gente precisa de energia para produzir, precisa se cuidar. Eu quero produzir mais, eu quero ter mais gestão sobre o meu tempo, eu preciso me cuidar. Me cuidar em que esfera? Primeira esfera, corpo, alimentação e exercícios. Não sou especialista nisso, não sou. Mas tudo que a gente faz entrega resultado. A gente é dono dos nossos resultados. E, lógico, nós somos donos das nossas ações. Então, basicamente isso. Eu preciso cuidar do meu corpo em primeiro lugar. Quer ver? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha no olho dessa pessoa que está do seu lado. Ok. Agora desce para a barriga dele ou dela. Aí você vai falar assim, ó. Parabéns. Porque independente do que você viu, é resultado do que ela está cuidando. Pergunta delicada. Mas, veja, está saindo do TCE. Ela tem idade para ser mãe, né? Então, assim, olha o exemplo. Olha o exemplo. Eu malho no horário de meio-dia lá na Smart. Tem duas senhorinhas que eu fico com vergonha de malhar perto delas. Porque elas estão numa energia, numa vontade. Uma senhorinha desse tamanhozinho assim, magrinha, mais ou menos. Magrinha, sabe? Assim, franzidinha, e tá lá, tá fazendo a parte... Tá fazendo a parte dela. Aí, cara, alimentação e exercício. Alimentação e exercício. Aí eu chego 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, tenho mais energia para nada. Se eu não tenho mais energia para nada, me sobra o que o dia me apresenta. É a novela da Globo, é a falta de desenvolvimento, e por aí vai. E eu não estou dizendo que é certo ou errado você não fazer nada depois das 4 da tarde. Mas está muito errado você querer fazer alguma coisa e não ter capacidade, não ter vontade, energia para isso. Da nossa mente, estudando, evoluindo, aprendendo todos os dias. Aprendendo todos os dias. Quem aqui já leu 10 livros esse? 4? 2? Tudo na nossa vida são escolhas. A gente precisa também evoluir todos os dias. E uma fazendo isso, não. Não estou fazendo isso. Cuidado espiritual significa responder a simples pergunta: por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Muita gente chama de propósito, muita gente chama... Mas isso é cuidar do teu espiritual. Por que você faz o que faz que aqui dentro tem? O que te motiva? O que faz com que você se coce a querer crescer? Quem são as pessoas importantes nesse processo? Assim como ter algo a mais para poder acreditar, algo maior. Eu sou cristão, mas independente disso, precisamos ter algo a mais para a gente poder acreditar. Algo que espiritual. Cuidando desses 3 pilares, a gente tem... E aí, depois de falar tudo isso, aí a gente entra no método. Irã, mas ok, já fiz tudo isso, e o que a gente faz agora? Conhecimento, um método que ele é mundialmente conhecido como o melhor método para cuidar de gestão e produtividade. É um método que eu uso já há praticamente 8 anos, quando eu tive o primeiro contato com ele. E são coisas simples. No início, a gente olha para isso e fala, nossa, é muita coisa para fazer, mas depois fica fluido, fica fácil. E aí no outro dia você tenta de novo. Pode ser que você esqueça, porque a gente está acostumado a guardar na memória. E aí você tenta de novo no outro dia, até que isso vai ficar fluido. Tá? Então, primeiro passo,
para que você possa fazer suas ações, ter os resultados e analisar tudo que você fez. Ou seja, clareza do início ao fim, processo do início ao fim. Vocês estão acostumados com o processo, vocês só vão trazer isso para a sua vida pessoal. Por quê? Porque uma vez que você faz isso com a sua vida pessoal, a profissional responde. A profissional responde. E às vezes, muitas vezes, a gente é cumpridor de tarefa e de processo dentro do nosso profissional e esquece. Ok? E como é que faz? A gente precisa. O que acontece quando a gente implanta o GTD? A gente implanta inteligência. Livra a nossa memória. A nossa memória ela foi feita para nosso cérebro foi feito para um tanto de coisa, para um monte de coisa. E a gente faz. Só que a nossa memória ela é falha. Por quê? Porque nós somos um banco de energia. E na hora que a gente acorda, se a gente decide desligar ou não o despertador, a gente tomou uma decisão. A roupa que a gente vai vestir, tomamos uma decisão. Tomo banho antes ou depois do café, tomamos uma decisão. Faço tapioca ou como um pão mesmo, tomamos outra decisão. E chega no final do dia, o nosso banco de energia, nosso pote de energia já estava... O que a gente vai comer? São coisas que a gente pode colocar no automático. Só que a gente traz tudo para a memória. Tudo para... Né? A gente não usa agenda, muita gente ainda não... Então, outra coisa, outro benefício que tem o método GTD, evita esforços desnecessários. Quando a gente implanta clareza no que a gente está fazendo, a gente evita de fazer aquilo que a gente não precisa fazer. Tem uma frase que diz que não há nada mais improdutivo do que fazer aquilo que não precisa ser feito. Então, a gente vamos falar com uma pessoa, entendemos durante o processo que não precisamos, e, por exemplo, outras coisas. A gente evita interrupções desnecessárias. E, por último, a gente canaliza as energias, coletar informações, processar, organizar, planejar e executar. Como que isso acontece na prática? Alguém conhece aqui? O Evernote, mas pode ser bloco de notas, pode ser agenda, a própria agenda do Google, pode ser um papel, uma coisa. Aí a gente lembra, eu preciso falar com o presidente. E aí a gente fica com aquilo na cabeça, isso acontece muito na hora do banho. A gente entra, aí... Por que isso acontece? Porque a nossa mente não é programada para isso. Porque outras coisas estão tomando a forma naquele momento que você está vivendo. Eu tive uma necessidade, o que eu faço? Eu abro a minha lista, pode ser em qualquer lugar, ou eletrônica, ou no papel. Eu abro minha lista de ação e lista de projeto. O que é a lista de projeto? A lista de ação, eu resolvo só com uma ação. E acabou. A lista para Penélope. Preciso comprar um presente para Penélope. Suponhamos aqui que a Penélope, eu não saiba o que a Penélope gosta, o número que é bem básico, mas é isso. O que eu resolvo com uma ação, o que eu resolvo com passos a mais, eu preciso separar em listas. Por quê? Porque toda vez que eu faço isso, tiro da minha mente, coloco no automático, eu vou conseguir cumprir aquilo depois. Como que eu vou conseguir cumprir? Eu tenho o segundo passo, que é o processar. Eu abri a minha lista no final do dia e também é uma recomendação que eu faço no final do dia e no final da semana. O que eu faço? Eu processo aquela informação. Sabe por quê? Porque muitas das vezes que a gente lembra de coisas no meio do que a gente está fazendo, muitas vezes não é importante, nem urgente, nem é emergente. E a gente fica lá gastando energia tentando lembrar aquilo lá. E aí, o que eu faço? Eu processo. A primeira coisa que eu faço, essa ação é importante? Essa minha ação é importante? A segunda coisa, eu preciso resolver agora? E a outra coisa, eu vou arquivar para poder colocar na minha agenda. Então, são essas 3 informações que eu faço. Se eu fiz toda essa informação e eu vejo que essa ação vai demorar menos do que 2 minutos, eu vou lá e faço. Por quê? Porque vai demorar mais do que 2 minutos para organizar essa ação. Então, eu tenho tudo isso, eu coletei, agora eu classifiquei as minhas ações. O que mais que o método GTD diz? Que eu preciso organizar a minha vida em blocos. Eu organizo por nível de prioridade, mas tem níveis de tempo, de lugar. Por exemplo, a gente coloca lá na nossa agenda tudo que a gente tem para realizar. Tudo que a gente tem para realizar no dia. E aí eu tenho várias coisas que fazem na frente do computador e com o telefone na mão. Várias coisas.
Só que o que eu normalmente faço? Eu vou por nível de prioridade ou de falta de execução, falta de planejamento. O que eu vou fazer? Eu vou lá, passo um e-mail, passa de novo, aí eu faço uma ligação. Aí eu levanto, faço outra coisa. Aí eu volto para a mesa, mando outro e-mail, faço uma andaminha para fazer na frente do computador ou sentado à mesa. Então é essa a organização, a divisão em blocos que a gente faz. Depois que a gente divide em blocos, se é uma tarefa não urgente, mas é importante, eu preciso agendar. Se é uma tarefa urgente e não importante, para que eu vou gastar energia com isso? Para que eu vou gastar energia com isso? Então essa é a terceira fase, esse é o terceiro momento. Eu organizo minha vida em blocos. Aquilo que eu posso fazer em blocos, eu basicamente isso. Como que isso acontece também? Aqui eu tenho a minha agenda, ó. A minha agenda. Isso aqui não é agenda de ninguém, não peguei na internet, tá? A minha é diferente, mas cabe em todas as rotinas. Isso aqui é minha agenda, tá? Aqui é a palestra, aqui é o final vai. Então eu divido minha vida e minha agenda em blocos, tá? E o bloco não é só trabalhar, de 8 da manhã até 2 da tarde, trabalhar, não é isso. O que você vai fazer dentro do trabalhar, tá? Então esse é o terceiro passo do GTD. E aí quando eu faço isso, eu vou encaixar isso durante a semana. Por quê? Porque a gente tem lá uma lista, geralmente na agenda, aí eu quero fazer tudo, cumprir tudo na segunda-feira. A gente sabe, já falamos aqui, não dá para fazer. A lista de tarefas, ela não acaba nem fica pouco. Então, é isso que a gente precisa montar. Por último, colocar aqui em blocos, e uma vez por semana para a gente poder fazer o agendamento de tudo que a gente vai cumprir naquela semana. E por último, eu analiso, eu executo e analiso. Como que eu vou executar? Eu vou executar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente eu preciso. Baseado nisso, eu começo a executar de acordo com a prioridade definida na minha agenda. Eu sei que eu passei muito rápido pelos cinco pontos, mas eu coleto, por quê? Porque sai da minha mente e eu deixo lá reservado. Eu não corro o risco de esquecer aquilo que eu preciso fazer. Eu entrego, eu posso delegar essa função, eu organizo em blocos uma vez por semana. Uma vez por semana eu sento e organizo minha agenda. O brasileiro ele não gosta de planejar, ele não tem esse hábito. E aí eu venho para a execução. O que é a execução? É a vida de fato, só que é uma vida organizada, prática, sabendo o que você faz. Isso faz diferença. Isso faz diferença. E a felicidade ela não acontece no destino. Ela acontece no processo. Ela acontece no dia a dia. Ela acontece no dia a dia. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que não é o destino, não é o final, um mundo melhor para mim e para os outros que estão ao meu redor. Então, por último, a felicidade não é no destino. A felicidade acontece no agora. A felicidade está acontecendo nesse momento. Para encerrar, para que vocês não esqueçam, tá? Passo a passo, falamos de coisas conceituais, falamos de coisas processuais, coisas técnicas que podem ser aplicadas a partir de hoje, tá? Mas, uma coisa do tempo, ele está passando. Ele está passando. Essa é a previsão do tempo, ele não perdoa. Construindo para lá no final, todo mundo olhar para o que você fez e te aplaudir, né? Ainda vivo, né, conselheiro Brito? Ainda em vida, né? Ainda em vida. Mas se eu não tiver consciência e clareza do que eu estou construindo, talvez as coisas não aconteçam como eu quero lá na frente. Ok? Então, qual é a previsão do tempo? Ele está passando. Ok? Queremos agradecer a apresentação do senhor Irã Lima. Muito obrigado pelos conhecimentos aqui repassados a todos nós. Conselheiro Célio disse que o presidente vai convidar todo mundo para almoçar. Gente, em nome do aniversário de 31 anos do tribunal, que se dedicaram para que este evento acontecesse. A todos os conselheiros e diretores que se envolveram nos 31 anos de instalação. Vamos dar uma salva de palmas à Corte de Contas Roraimense. Pela atenção de todos no final. Temos uma lembrança também a todos os servidores no final. As fotos oficiais aqui com os convidados, conselheiros, puderem se posicionar.